Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aprofundada. Hoje o papo é sobre uma figura bíblica que, olha, dá o que pensar. Jael. A gente está se baseando num artigo bem completo lá do site teológico do Diego Pereira do Nascimento. Oi, sim, Jael é uma personagem marcante, né? Com certeza. Ela é conhecida por aquele ato de coragem extrema, né? Derrotar o general Cícera. Exato, matando ele enquanto dormia na tenda dela. Um ponto-chave para a libertação de Israel ali por volta de 1350 a.C. Isso. Então, o que a gente quer fazer aqui é mergulhar nessa história, entender o contexto, quem era Jael, o povo dela e o impacto do que ela fez. Pegar os detalhes que esse material traz, sabe? Bora lá. É uma história com muitas camadas. Para começar, então. Para a gente entender o ato da Jael, precisamos voltar um pouquinho no tempo, né? O artigo lembra que Israel estava numa fase complicada. Pois é, tinham tido 80 anos de paz com o juiz Eude, mas aí, como diz lá em Juízes, o povo se afastou de Deus. E a consequência disso? A consequência, segundo o texto bíblico, é que Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Azor era uma cidade forte ao norte. E essa dominação não foi brincadeira, né? Durou um bom tempo. 20 anos. Uma opressão pesada, liderada por esse rei Jabim e principalmente pelo comandante militar dele, o Císera. E a força militar deles. O artigo menciona algo sobre carros de guerra. Era pesado mesmo. Ah, sim, muito. O texto fala em 900 carros de ferro. Para a época, isso era, assim, uma superpotência militar. Além da infantaria, claro. Intimidador. Nossa, 900? Imagina o peso disso. E foi aí que o povo clamou por ajuda de novo. Exatamente. Esse aperto todo fez os israelitas buscarem a Deus. É nesse cenário que surgem a profetisa Débora, uma líder notável, e o Baraque, filho de Abinoão. Que foram chamados para liderar a libertação. Isso. Débora convoca Baraque, eles reúnem 10.000 homens, principalmente das tribos de Zebulon e Naftali, seguindo a orientação divina. E o confronto foi onde? A estratégia era atrair Císera para o Monte Tabor. A batalha acontece ali, e apesar da força cananeia, Israel vence. Uma vitória importante, mas aí Císera foge. Foge. E é nessa fuga desesperada do general que a nossa personagem, Jael, entra em cena de um jeito totalmente inesperado. Certo, então vamos focar nela. Quem era Jael? E o povo dela, os queneus. O que a gente sabe? Os queneus são um grupo bem interessante que o material descreve. Eram nômades, sabe, e tinham uma habilidade específica, trabalhar com metal. Ah, tipo ferreiros, artesãos. Isso era importante na época, né? Muito. E por serem nômades, eles viviam circulando ali pela região de Canaã, entre os israelitas, midianitas, moabitas, viviam em tendas. Entendi. Eles não eram israelitas, então, mas se relacionavam com Israel. Sim, tinham relações. O artigo aponta que geralmente eram relações pacíficas, comerciais, e às vezes até rolavam umas alianças militares pontuais. Eram meio que um povo que sabia navegar na política complexa da região. Interessante essa posição deles. E o marido da Jael, Éber, o texto diz que ele era um líder queneu, né? Isso, um líder. O nome dele, Éber, significa algo como guerreiro glorioso, o que já dá uma pista do status dele. Sugere influência. Com certeza. E aí vem um detalhe que o artigo destaca e que é crucial para entender a história toda. Qual o detalhe? Apesar dessa guerra rolando entre Canaã e Israel, o clã de Éber, marido da Jael, tinha um acordo de paz formal com Jabim, o rei cananeu de Hazor. O quê? Sério? Um acordo com o inimigo de Israel? Exato. O próprio livro de Juízes confirma isso lá no capítulo 4, versículo 17. Havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Éber. Nossa, mas isso coloca Jael numa situação muito complicada. O clã dela era, tecnicamente, aliado do inimigo. Que posição delicada! Extremamente delicada. Uma neutralidade muito tensa, né? O material até levanta a hipótese de ser um acordo mais pragmático, talvez, comercial. Tipo, fornecer suprimentos em troca de segurança para o clã ali no meio do conflito. Faz sentido uma estratégia de sobrevivência, talvez. Pode ser, mas o fato é, o pacto existia. E isso torna a decisão que Jael toma depois ainda mais radical, digamos. Com certeza. E sobre a Jael em si, antes disso tudo,
O que a gente pode imaginar sobre a vida dela? Olha, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas pelo contexto da época e pelo fato do marido ser um líder, a gente pode deduzir algumas coisas. Provavelmente casou jovem, como era o costume, talvez antes dos 18. Certo. E administrava a casa, tenda. Isso. Filhos, talvez servos, dado o status do Éber. O próprio casamento dela com um líder sugere que a família de origem dela também podia ter alguma relevância social. Ela não era uma pessoa comum, provavelmente. Entendi. Então temos essa mulher, Jael, queneia, esposa de um líder com acordo de paz com os cananeus. E aí, o general inimigo, Sísera, derrotado, fugindo... Vai parar justamente onde? Na tenda de Éber, que ficava perto de Quedes. Ele deve ter pensado, aqui estou seguro, por causa do acordo. Claro. E aí entra a questão da hospitalidade, né? Que era algo muito forte. Fundamental, o artigo ressalta isso. No Antigo Oriente Médio, oferecer abrigo, água, comida, era uma obrigação quase sagrada. Recusar ou pior, trair essa hospitalidade era uma desonra terrível. Sísera contava com essa regra cultural e com um acordo político. E Jael recebe, ele pede água, mas ela oferece leite. O artigo destaca isso como astúcia. Por quê? É sutil, mas é bem pensado. Primeiro, oferecer leite era um gesto de hospitalidade ainda maior que água, mais nutritivo, mais acolhedor. Ah, sim, um cuidado extra. Exato. Mas, além disso, leite, especialmente para alguém exausto como Sísera devia estar, tende a dar sono, a acalmar. Então, ela usa a própria regra da hospitalidade para talvez baixar a guarda dele completamente. Preparando o terreno, então, de forma inteligente. Parece que sim. Ela cria uma falsa sensação de segurança total ali. E aí vem um momento chocante. Enquanto ele dorme profundamente, Jael age. E a descrição bíblica é bem direta, bem gráfica. Ela pega uma estaca de tenda, Algo que ela usava todo dia, provavelmente. sabia manejar, Exatamente, uma ferramenta do cotidiano dela. e um martelo, um malho, provavelmente daqueles de fincar as estacas. E então, Ela vai até Sísera dormindo e crava a estaca na têmpora dele com força suficiente para atravessar o crânio e prender a cabeça no chão da tenda. nossa, é uma imagem muito forte, uma violência tremenda. E feita por ela, dentro da casa dela. Exatamente, contra um general poderoso. É um ato de uma audácia impressionante. E a história continua, porque logo depois o Baraque chega, né? O líder israelita que estava perseguindo Sísera. Isso, Baraque chega na cola dele, Jael sai ao encontro do Baraque e diz algo como, vem, vou te mostrar o homem que você procura. E mostra o corpo. E mostra o corpo de Sísera ali, morto. O ato dela não foi só matar um fugitivo, foi eliminar o comandante supremo do exército inimigo. Um golpe decisivo. Que praticamente encerra a guerra, né? Decapita a liderança cananeia. Exato. Foi um movimento estratégico fundamental para consolidar a vitória de Israel. O impacto deve ter sido gigantesco. E isso foi reconhecido, certo? O artigo fala do Cântico de Débora. Sim, e esse reconhecimento é muito significativo. O Cântico de Débora, lá em Juízes 5, é um dos textos mais antigos da Bíblia. E nesse cântico, Jael é exaltada. Como ela é descrita lá? O versículo 24 diz que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. A mais bendita das mulheres. Uau, é um elogio enorme. É um superlativo. E vindo de uma fonte israelita para uma mulher queneia, cujo clã tinha um pacto com o inimigo, isso mostra o tamanho da importância do ato dela para Israel. Verdade. Transcendeu as alianças, a etnia. Totalmente. E tem aquela curiosidade que o artigo menciona sobre o nome Jael. Vem do hebraico Yaal. E o que significa? Significa algo como ser útil, ter proveito, lucrar. Uma conexão talvez irônica ou talvez muito apropriada, né? Dado o quão útil e decisiva foi a ação dela. Faz sentido. E depois disso? O que aconteceu com ela? A Bíblia conta mais? Não, a narrativa sobre ela para por aí. Não sabemos o que aconteceu depois,
Mas o artigo sugere, e faz sentido, que ela deve ter sido muito honrada. Pelos israelitas, imagino. Sim, por Israel, com certeza. E talvez pelo próprio povo dela, embora a situação fosse complexa por causa da quebra do acordo e da hospitalidade. Mas com a derrota de Jabim, veio um longo período de paz. É bem provável que Jael tenha vivido para ver essa paz. Certo. Então, se a gente for amarrar tudo isso, o que fica dessa história de Jael com base no que a gente conversou e no material? Olha, fica a imagem dessa mulher queneia, né? Numa situação limite. O marido com acordo de paz com os opressores de Israel. E o general inimigo aparece na tenda dela pedindo refúgio. Um dilema enorme. Exato. E ela faz uma escolha que desafia tudo. O acordo do clã, as regras sagradas da hospitalidade, talvez a própria segurança. E age, com astúcia e uma coragem brutal. Usando as ferramentas que tinha à mão, literalmente. Isso. E essa ação individual de alguém de fora do conflito principal acaba sendo decisiva para a libertação de um povo inteiro. Mostra como, em tempos assim, as lealdades são complexas e atos individuais podem ter um peso gigantesco. É uma história que fala muito sobre iniciativa, né? Sobre agir em momentos críticos, mesmo contra o esperado, contra as convenções. Especialmente para uma mulher naquela sociedade. Com certeza. Uma capacidade de decisão impressionante num momento de altíssima pressão. Bom, exploramos hoje essa história forte de Jael, né? Com a ajuda do artigo lá do Teológico. Vimos o contexto da opressão, quem eram os queneus, o acordo de paz de Éber e o ato final na tenda. E fica, talvez, uma questão interessante para a gente pensar, que essa análise toda levanta. Jael pertencia a um povo neutro, com um acordo formal com o inimigo de Israel. Ao matar Sísera, ela não só foi decisiva na guerra, mas ela quebrou um código fundamental da cultura dela, a hospitalidade dentro da própria casa, contra alguém que buscou proteção ali. É verdade. Uma tensão muito grande ali. Pois é. Como pensar essa tensão? Entre a lealdade ao acordo do clã, talvez uma simpatia por Israel ou só uma decisão pragmática dela mesma? E essas normas culturais tão fortes? O que essa história revela sobre a ética de ações extremas em tempos de conflito? E sobre essas lealdades divididas que as pessoas enfrentam em momentos históricos cruciais? Uma pergunta excelente que não tem resposta simples e que fica para nossa reflexão. Com isso, a gente encerra essa nossa conversa sobre Jael